Na teoria do crime, depois que você identifica o fato típico, o próximo passo é verificar a ilicitude, também chamada de antijuridicidade. A pergunta aqui é: embora o fato seja típico, ele é contrário ao direito como um todo, ou existe alguma permissão jurídica que o torne um fato lícito? Essa etapa é decisiva porque nem todo fato típico é necessariamente ilícito. O tipo penal descreve condutas proibidas em regra, mas o próprio ordenamento prevê situações excepcionais em que a prática do fato típico é juridicamente permitida. A ilicitude pode ser compreendida como a contrariedade entre a conduta e o ordenamento jurídico. O direito penal não é um sistema isolado, ele convive com normas constitucionais, civis, administrativas, profissionais e até regras sociais institucionalizadas. Por isso, a análise da ilicitude envolve uma visão global. Se existe uma causa de justificação, o fato deixa de ser antijurídico e passa a ser lícito, mesmo que tenha preenchido a descrição típica. Um ponto clássico: a tipicidade gera uma presunção de ilicitude. Em regra, se um fato é típico, ele é também ilícito. Mas essa presunção é relativa e cai quando se demonstra uma excludente de ilicitude. No Código Penal, as principais causas legais estão no artigo 23, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Além dessas, existem excludentes específicas em leis especiais e discussões sobre hipóteses supralegais, sempre com cautela e fundamento constitucional. Vamos às causas legais. O estado de necessidade está disciplinado no artigo 24 do Código Penal. Ele ocorre quando o agente pratica um fato típico para salvar de perigo atual direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir. A lógica é a colisão de bens jurídicos. Diante de um perigo inevitável, o ordenamento tolera que se sacrifique um bem para preservar outro mais valioso, ou para evitar um mal maior. Em termos práticos, você precisa observar alguns requisitos: existência de perigo atual, não provocado voluntariamente pelo agente, inevitabilidade, no sentido de inexistência de outro meio menos lesivo, e proporcionalidade na escolha do bem sacrificado. Também é importante lembrar que, em certas situações, a própria lei pode impor ao agente o dever de enfrentar o perigo, o que afasta o estado de necessidade justificante e pode deslocar a análise para outras categorias. A legítima defesa está no artigo 25 do Código Penal. É a reação necessária, usando moderadamente os meios necessários, para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro. Aqui o fundamento é diferente do estado de necessidade. Na legítima defesa, existe uma agressão humana injusta, e o ordenamento autoriza a reação para a proteção do direito atacado. Os requisitos centrais são: agressão injusta, que pode atingir bens como vida, integridade, liberdade e patrimônio; agressão atual ou iminente, não passada nem meramente futura e incerta; defesa necessária, isto é, sem alternativa eficaz menos lesiva no contexto; e uso moderado dos meios, que exige adequação e contenção, evitando violência desnecessária. A legítima defesa pode ser própria ou de terceiro, e pode ocorrer contra agressões dolosas ou culposas, desde que injustas. O que importa é a injustiça da agressão e a necessidade de repelir. O estrito cumprimento do dever legal é causa de justificação quando o agente pratica o fato típico porque a lei impõe aquele comportamento. Pense, por exemplo, em certas restrições de liberdade realizadas por autoridade competente dentro dos limites legais. O ponto central é atuar dentro do dever e dos limites. Se o agente extrapola, pode haver excesso e, portanto, a justificante deixa de cobrir a conduta excedente. O exercício regular de direito envolve situações em que o ordenamento autoriza determinada prática que, isoladamente considerada, poderia parecer típica. O exemplo mais didático é o exercício regular de atividades admitidas social e juridicamente, como certas intervenções médicas com consentimento válido, práticas esportivas com contato físico dentro das regras, ou medidas disciplinares legítimas em contextos autorizados. Novamente, o limite é essencial: exercício regular não cobre abuso nem desvio de finalidade. Um tema indispensável é o excesso. O parágrafo único do artigo 23 determina que o agente responde pelo excesso doloso ou culposo. Isso significa que, mesmo existindo uma situação inicial de justificação, se a pessoa ultrapassa os limites do necessário e do moderado, ela pode responder criminalmente por aquilo que excedeu. Exemplo: havia legítima defesa, mas a reação foi claramente desproporcional e continuou quando a agressão já cessou. A justificante não desaparece por completo em tese,
ela deixa de justificar a parcela excedente, que passa a ser ilícita. Outro ponto importante é que as excludentes de ilicitude, em regra, exigem um elemento subjetivo de justificação. O agente precisa atuar com consciência da situação justificante, isto é, deve agir para defender, salvar, cumprir dever ou exercer direito. Se ele age por motivo totalmente diverso, a análise pode mudar, inclusive com reflexos na tipicidade subjetiva e em discussões sobre erro, que serão vistas em aula própria. Por fim, vale observar que o consentimento do ofendido, em certas hipóteses, pode afastar a ilicitude ou até a própria tipicidade, desde que o bem jurídico seja disponível, o consentimento seja válido e não haja violação de limites legais e constitucionais. Não é uma autorização genérica para lesar direitos, mas pode ser relevante em casos específicos, especialmente envolvendo bens patrimoniais e alguns bens individuais dentro de limites muito bem definidos. Concluindo, ilicitude é a contrariedade do fato típico ao ordenamento, e as excludentes funcionam como permissões excepcionais. Se houver estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, o fato típico se torna lícito. Se houver excesso, o excedente é punível. Dominar essa etapa é essencial porque ela separa o crime do fato típico permitido e prepara o caminho para a próxima análise. A culpabilidade, que verifica se, além de típico e ilícito, o fato pode ser pessoalmente reprovado ao autor.